Oh, que maravilha! Entre todas as bênçãos que o Pai nos dá, tem uma bênção que eu considero assim tão especial. Eu posso falar com o Pai a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu posso falar com Ele, Ele está disposto a me ouvir. Eu estou em harmonia direta com o Pai, eu falo com Ele a hora que eu quiser. E eu escuto a voz do Pai a hora que eu quero. É só abrir a palavra do Pai. É só abrir e ler a palavra do Pai. Ele vai falar comigo. Oh, bênção maravilhosa! Eu leio a palavra de Deus há pouco tempo. Eles falam pouco tempo. Eu considero que é um tempo muito bacana. Mais ou menos 5 anos eu leio a palavra do Pai. Oh, e o Pai me ensinou que eu devo ler, meditar e obedecer. Tem gente que acha que é pouco tempo. O vinho, quando é produzido, quando o vinho é bom, ele já nasce bom. E quanto mais vai passando o tempo, aquele vinho que é bom, ele vai ficando melhor ainda. Com o tempo, o vinho bom vai ficando melhor ainda. O vinho ruim, ele já nasce ruim. Se você guardar aquele vinho ruim durante 10 anos, ele continua ruim. Se você guardar por mais 100 anos, ele vai continuar ruim. Ele vai ser sempre ruim. O vinho bom já nasce bom. E quanto mais velho ele vai ficando, melhor ele fica. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu escuto muitas pessoas falando, mas e se isso fosse assim? Se Jesus não tivesse morrido na cruz? E se Paulo não existisse? E se Jesus não chamasse os pescadores para segui-lo? E falam mais, além do se, eu acho também, né? Eu acho que Deus é só amor. Então Deus não pode mandar ninguém para o inferno. Eu acho isso, eu acho aquilo. As pessoas querem achar demais. Elas ficam muito no campo do se e no campo do acho. Se não foi criado, nós vamos criar agora 2 ciências novas. A ciologia é o estudo do se, e a achologia, que é o estudo do acho. Nós não temos que ficar no acho nem no se, não. A palavra de Deus ela é clara, é do jeito que está ali. Esquece o se, esquece o acho. É do jeito que está ali. Aqui, o que é isso? É um martelo. É um martelo, não é um martelo? É um martelo. Para que serve o martelo? Para pregar prego. Mas ele tem essa ponta aqui. Se eu precisar de cavar um buraco, com isso aqui eu posso cavar um buraco. Então esse martelo, ele é também uma pá, porque ele cava buraco. Se eu tiver de derrubar uma árvore, se eu bater com esse lado aqui na árvore, for batendo, vai chegar uma hora que eu vou jogar essa árvore no chão. Então isso já não é mais martelo. O que é? O que corta mesmo? É um machado. Então esse aqui virou um machado. Se eu pegar esse martelo e meter na cabeça de alguém, eu posso matar essa pessoa. Então o martelo já não é mais martelo. Ele virou uma arma. O que eu quero te dizer com isso? É que no campo do si, no campo do acho, no campo da ciologia, do achologia, tudo é possível. Tudo é possível. Mas a palavra do Pai, ela é clara e ela é definitiva. Então, quando o Pai fala que é difícil entrar um rico no reino dos céus, é porque é difícil mesmo. Não tem outra alternativa. Não adianta você falar, mas eu acho que tem tanto rico bonzinho. Pensa nisso. Nós não temos que achar nada, nós não temos que ficar no campo do si. Nós temos que ficar no campo da realidade. A realidade, a verdade da palavra do Pai. Se eu te falar que Paulo morreu e foi ressuscitado, você acredita? Paulo morreu e foi ressuscitado? É momento da gente fazer uma reflexão de tudo que a gente já conversou até agora. De tudo que a gente já conversou até agora. Se você viu os vídeos anteriores, vamos fazer uma reflexão, vamos juntar algumas coisas. Vou voltar a falar. Se eu te falar que Paulo, o grande pregador, morreu e foi ressuscitado,
Você vai achar que é verdade? Se você perguntar para muitos desses estudiosos da palavra de Deus, ele vai falar, não, Paulo nunca morreu e foi ressuscitado. Aliás, a Bíblia nem fala quando Paulo morreu e como Paulo morreu. Mas eu te falo, Paulo morreu e foi ressuscitado, porque a palavra de Deus diz assim. É lendo e meditando a palavra de Deus que você percebe isso. Vamos ver se é verdade isso mesmo? No livro de Atos 14, Paulo estava falando, pregando o evangelho, levando as boas novas aos povos. E em determinado lugar aconteceu o seguinte: uns judeus de Antioquia e de Icônio convenceram a multidão para apedrejar Paulo. Apedrejar Paulo. E o arrastaram para fora da cidade e apedrejaram Paulo. Você sabe como é que é um apedrejamento? Jogam pedras do tamanho da mão de uma pessoa, pedras, e jogam pedras naquela pessoa até ela morrer. Ela se arrebenta toda. O crânio chega a abrir, o cérebro da pessoa sai para fora. E ela morre numa situação feia, degradante, toda suja de sangue, toda arrebentada o seu corpo, a cabeça toda esfacelada. Isso é um apedrejamento. Então a palavra fala assim, olha, Atos 14, 19, 18 e 19. Uns judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo, jogaram pedra nele e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles tinham certeza que ele estava morto. Essa certeza de que estava morto, eles chutaram ele, viram lá, não tem jeito, ele está morto, ele parou de respirar. Mas, rodeando os discípulos rodearam em volta de Paulo, ele se levantou e entrou de novo na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha, se você ler aqui, se você meditar nisso aqui, você vai ver o que aconteceu, o quê? Paulo foi morto e foi ressuscitado. Só lendo a palavra de Deus para você entender. Só lendo e meditando na palavra de Deus, a gente vai entender isso. Eu só leio a Bíblia, a palavra do Pai, só leio. Eu ganho muitos livros, sabe o que eu faço com os livros? Eu queimo, eu jogo fora. Aliás, eu sempre queimo, porque eu não quero que ninguém corra o risco de pegar aquele livro e ler besteira. A Bíblia é tudo para mim, ela tem tudo. Tudo. Quando você compra um carro novo, ou quando você compra uma motocicleta, ou uma geladeira, ela vem com o manual do fabricante. E o manual do fabricante fala tudo sobre aquele produto que você comprou. A Bíblia é o manual do fabricante. O Pai te criou, o Pai te fez. E a Bíblia é o manual do fabricante. Tudo que você precisar saber a seu respeito também está na Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante, é o manual que Deus fez. Ele ensina tudo, todas as coisas, até as coisas mais elementares ele ensina. Se você pegar a palavra de Deus, você vai aprender coisas sobre higiene, por exemplo, sobre medicina. A Bíblia explica direitinho aquela situação da lepra. E ensina N coisas. A Bíblia te ensina tudo, ela é o bastante para nós. Tudo está na palavra de Deus, tudo. Agora eu te pergunto, quem foi o responsável pela crucificação de Jesus? Quem foi? Quem foram os responsáveis pela morte de Jesus na cruz? Quem foi? Foi aquela organização religiosa daquela época, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os donos da religião, os que controlavam aquela religião. Eles foram responsáveis pela crucificação de Jesus. Depois que Jesus morreu, deu sua vida por nós, e hoje a gente é salvo pela graça e misericórdia do Pai, o cristianismo, o evangelho de Jesus, começou a ser espalhado pelo mundo. Lá em Roma, o cristianismo era muito perseguido, até que o governo dali viu que tinha que para controlar
o poder, para ter poder e controlar o povo, ele tinha que assumir esse cristianismo. Aí, aquele governo lá de Roma começou a apoiar a igreja e criar uma organização que eles chamam de religião. Mas o objetivo era bem claro, o governo estava por trás daquilo. O objetivo daquela organização não é aquele objetivo do evangelho. O objetivo deles é porque o governo, o povo, tinha que ser controlado. E utilizaram essa organização criminosa que eles denominam de religião. E sempre foi assim, de lá para cá. Karl Marx, a única coisa que eu acho que foi relevante que ele falou é o seguinte, que a religião é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. O que é o ópio? O ópio é uma droga. O ópio é uma droga. Essas organizações religiosas, elas transformam aquelas pessoas como sendo aquelas pessoas que precisam de uma droga. São os viciados. Eles transformam as pessoas em zumbis. Eles precisam procurar essas organizações religiosas. Marx disse, a religião é o ópio do povo. Como o ópio é muito caro e o povo não tem dinheiro, então o povo procurou o quê? A religião. Eles estão sendo enganados e querem continuar sendo enganados. Ali eles são escravizados, eles são reféns pelo terror, eles são usados assim como massa de manobra, são como fantoches nas mãos desses donos dessas organizações religiosas. Porque essas organizações religiosas vêm desde aquele tempo antigo e estão aí hoje. O objetivo único dessas organizações religiosas é dinheiro, e através do dinheiro, o poder. E o interessante é que os governos apoiam essas organizações religiosas. Por quê? Elas controlam o povo, controlam a multidão. Você vai ler lá em Apocalipse, e a gente ainda vai chegar lá, vamos conversar a respeito, que existe a grande meretriz e suas filhas. A grande meretriz e suas filhas. Quem é a grande meretriz? Foi a primeira organização religiosa criada. E quem são suas filhas? São todas aquelas que saíram dessa organização. Criaram outras organizações. Elas são as filhas da meretriz. O que é meretriz? Meretriz é prostituta. A prostituta te vende, né? Te dá delícias da carne em troca de dinheiro. Prostituta é isso. Ela recebe dinheiro e te dá em troca delícias da carne. Tudo do mundo ela pode te dar. Tudo do mundo. E com isso ela te escraviza, ela te segura. É muito interessante. É muito interessante a palavra do Pai. Se você pegar a revista Forbes, aquela que fala de grandes fortunas, você vai procurar lá, você vai ver quais são as grandes fortunas no Brasil. E você vai ver que tem muitas riquezas, um povo com muita fortuna, e é justamente os donos dessas organizações religiosas. As 4 maiores organizações religiosas aqui no Brasil, os seus donos têm, se juntar toda a sua riqueza, perto de R$1 trilhão. Olha a revista Forbes, olha o nome deles ali. Olha que incoerência tão grande. Essas pessoas falam que levam o evangelho, que seguem a palavra do Pai. Eu vou te dar uma incoerência só deles. Se a palavra de Deus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, por que eles ficam acumulando tanta riqueza? Por quê? Eles não querem estar com o Pai na glória eternamente? Pensa a respeito. O que interessa para eles é essa vida que eles já fizeram a escolha. Eles vão para a perdição e quem estiver com eles vai junto. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o que é ser rico? O que é ser rico? É rico aquele que tem mais do que é necessário para suas necessidades básicas. Você precisa ter um teto, você precisa ter um alimento, você precisa ter uma roupa. Em algumas situações você precisa ter um carro.
Na minha situação, para que eu quero mais um carro se eu já tenho um? Por que eu vou pedir a Deus uma Ferrari? O que eu vou fazer com a Ferrari? Se eu pedir a Deus uma Ferrari, ele pode me dar? Pode. Mas ele vai dar? Não, ele não vai dar. Porque ele é meu amigo. Ele sabe que se me der uma Ferrari, isso vai ser ruim para mim. Ruim para mim. Eu não vou ter nem como manter esse carro. Tá entendendo? A palavra de Deus é a verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. Você quer incoerência maior do que essa? Esses donos de religião acumulando riquezas aqui na terra? Quando o Pai fala para a gente acumular riquezas no céu? A grande verdade é, as pessoas têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não querem acreditar na palavra de Deus. Muitas pessoas falam assim, não, eu não quero ver isso. Eu não acredito, não quero acreditar. Minha vida está boa assim. Eles querem sofrer. Eles não percebem que a felicidade verdadeira é com o Pai. Com o Pai a gente é feliz 24 horas. Eu acho que nós fizemos uma boa reflexão. A palavra de Deus é tudo. Esses enganadores, esses donos dessas organizações religiosas criminosas, a palavra de Deus é bem clara com relação a eles. Para eles não tem alternativa. No livro de Hebreus, capítulo 6, verso 4, 5 e 6, fala bem claro a respeito deles. Porque no início, eles creram, no início, eles seguiam a palavra do Pai. Com o decorrer do tempo, eles se desviaram, eles procuraram outro caminho, o caminho errado. E a palavra do Pai fala em Hebreus, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quem que é que foi iluminado? Aquele que teve a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus. Então todo que tem Jesus é um iluminado. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e caíram, quer dizer, se desviaram, caíram, sejam outra vez renovados. É impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. É impossível que eles sejam outra vez renovados. É impossível. Eles já estão perdidos. Já estão perdidos. Leia e medite na palavra do Pai. Oh, Pai, muito obrigado, muito obrigado. Eu te convido agora para ler mais um trecho do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, ele tem quase 200 versículos. E o assunto dele é um só, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós. É aqui que a gente alicerça a nossa vida com o Pai. Salmo 119, de 65 a 72. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois eu criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Insensível é o coração deles, como gordura, mas eu me recreio na tua lei, na tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de peças em ouro ou prata. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de peças em ouro ou prata. Eu não te ensino nada. Eu posso te falar o que Deus me fala, porque o Espírito Santo está em mim, como também está em você, se você é de Deus. Deixa o Espírito Santo te falar e te ensinar.
Deixe o Espírito Santo falar com você, te ensinar. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos aqueles que têm a Deus são irmãos. E um só é o pastor, Jesus. Ele que nos leva a águas tranquilas. Ele que nos refrigera a alma. Ele que está nos levando para estarmos com o Pai na eternidade. Pai, muito obrigado. Te amo, meu Pai, meu amigo. Te amo, Senhor. Muito obrigado. É só você e Deus. Só você e Deus. Te amo.